Olá, queridos amigos do Papo do Bem. Estamos de volta para mais um programa e hoje, particularmente, com a difícil tarefa de substituirmos o nosso querido Dr. Aguinaldo de Paula Vasconcelos. E hoje nós teremos um programa extremamente importante e necessário para as nossas vidas. O tema de hoje será a família. E para isso nós temos conosco hoje nossa querida amiga, nossa irmã Cristina Velani, para falar para a gente um pouco sobre a família, para interagirmos sobre a família. Cristina, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite e é um prazer tê-la aqui conosco. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade, agradecer esse convite de estar aqui participando desse programa e falando de uma coisa que a gente ama, que é a doutrina espírita. E a doutrina espírita nos traz muitas informações a respeito da família, né? Nos traz a nossa responsabilidade. Eu até brinco que os amigos espirituais nos puxam sempre as orelhas para que nós consigamos viver bem em família, né? No Livro dos Espíritos a gente aprende que se a gente não viver em família, a gente vai recrudescer no egoísmo. Iremos ficar naquele vício moral, um dos piores, né? Aquilo enraizado em nós. Então, esses conhecimentos nos fazem ter mais responsabilidade sobre a nossa família e lutarmos para que a gente, como diz Emmanuel, né, a gente triunfe nessa missão aqui na Terra. Então, é um aprendizado enorme, a gente está na condição de aprendizes, né? Um desafio muito grande. Desafio diário. Né? Então, a gente está aqui na luta, tentando aprender e triunfar na nossa família. Cristina, nós que, da doutrina espírita, que temos o Senhor Jesus como guia e modelo da humanidade, nós nos lembramos de que o primeiro grande milagre que ele fez foi justamente na formação de uma nova família. Isso é significativo, não é? Sim, é um exemplo, né, que Jesus nos deu, que nós temos que seguir, né? Como todos nós, acredito que ele também tenha tido dificuldades, né, em conviver com a família, porque apesar que é um espírito que nós não podemos nem nos comparar a ele, porque é um espírito muitíssimo evoluído, mas ele veio aqui na Terra na condição, né, encarnado com um pai, uma mãe, né, irmãos, e com certeza para nos exemplificar, né, com toda certeza. E a convivência sempre é um desafio, não é? Sim, muitas vezes a gente reclama, né, a gente reclama, estou na família errada. Eu até brinco que às vezes a gente se sente numa família errada, né? Mas quando a gente aprende os ensinamentos da doutrina, a gente vê que a gente está no local certo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende que quando nós estamos encarnados, nós estamos aqui em companhia de pessoas que nos foram amigas e simpáticas em outra encarnação, mas também podemos estar na companhia de pessoas que foram antagonistas, que foram nossas inimigas e que nós estamos aqui em provas, vivendo ao lado dessas pessoas. E às vezes são inimigas porque nós ferimos elas, Exatamente. Né? Então é um momento que nós temos de nos redimir e temos para, né, apaziguar, para terminar com aquela rixa que ficou. No famoso, né? Reconciliar-vos com o vosso adversário. Exatamente. E muitas vezes o que as pessoas fazem, o que a gente, né, na nossa inferioridade faz? Se afasta, né? E aí a tal da família tóxica. Ah, estou numa família tóxica, então eu tenho que me afastar, né? Tenho que me afastar daquela pessoa ou daquela família. E aí a gente perde a oportunidade de ressarcimento. Né, com aquela pessoa. Uma vez eu ainda ouvi de uma pessoa dizendo isso. Ah, você está convivendo com aquela pessoa, ela está te magoando? Ah, se afasta daquela pessoa, né, que você vai ficar melhor, tal. E aí eu refleti muito, falei, mas esse conselho não é um conselho espírita, porque a doutrina nos fala o contrário. E Jesus também, Jesus, né, deu exemplos, e nós vamos, assim, simplesmente nos afastar,
né? Então eu pensei melhor, falei, não, eu vou tentar, eu vou lutar, porque eu quero terminar essa encarnação bem com essa pessoa. E mais né? livre um pouquinho para outra reencarnação. Para outra. E se Deus quiser, né, quando ela estiver do lado de lá, nós seremos amigas, né, e com muito amor em nosso coração. Né? Então eu até me emociono, porque a gente, no primeiro momento, a gente tende a se afastar, né? Porque a gente está sendo magoada, a gente está chateada. E a acusar também, né? Nós acostumamos a isso. E aí, quando a gente reflete sobre os ensinamentos, né, que Emmanuel diz que a gente traz sombras do nosso passado, quando ele se refere à família, né, naquele livro Família, de Espíritos Diversos, e Psicografia de Chico, a gente aprende muita coisa ali. E uma frase que eu gravei, que eu gosto muito de lembrar, é essa de Emmanuel, que ele fala assim: não nos esqueçamos que estamos trazendo sombras do passado, ou seja, nós temos os nossos vícios morais, não somos perfeitos, né? Não estamos aqui, como diz o Chico, não estamos nos banhando em águas de rosas aqui, né? Estamos na luta, em provas. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente esses ensinamentos para a gente conseguir passar pelos desafios. Nós não somos os anjos que nós pensamos que somos, né? Isso. Porque o defeito sempre está no outro, né? Isso, a gente sempre procura, quando a gente escuta, né, uma palestra espírita, a gente sempre coloca o cônjuge, a mãe, o pai, a gente nunca se vê naquele ensinamento, né? Então isso que é importante, a gente prestar atenção nos nossos atos, né? Porque Madre Teresa dizia, olha, no final das contas será entre você e Deus, não entre você e os outros. Então, cuide, né, do seu melhoramento, não do outro. Sirva para você as lições, né? A Madre Teresa que você citou, você me fez lembrar aqui, ela tem uma frase interessante, ou pelo menos dizem que é dela, para a gente nunca permitir que alguém saia de perto de nós em piores condições do que quando chegou. Exato. Isso mais do que nunca é para a família também, né? Sim, se para os outros, né, nós temos que ser assim, imagina para os nossos familiares. Né? E o André Luiz, você citando isso, que eu lembrei também de uma frase dele, naquele livro Sinal Verde, que eu até cito na palestra, que ele fala justamente isso, se a gente não conseguir suportar, né? A gente não consegue, na verdade, às vezes, suportar quem está ali ao lado da gente, não tolera, né? A gente não é útil para aquela família, e aí a gente tem grandes interesses, grandes sonhos de conquistar a humanidade, né? De fazer o bem para a humanidade, mas a gente não consegue nem dentro da nossa casa. E é onde a gente tinha que treinar, né? Exatamente, então ele fala assim, como você vai querer fazer grandes feitos para a humanidade se não consegue tolerar nem dentro da própria família, né? Dentro da própria casa. Então é isso, é uma lição atrás da outra, né? Desses amigos para nós, da doutrina, né? E a gente... Ô, Cristina, a doutrina espírita nos explica muito bem, a partir do Livro dos Espíritos e das outras obras, que nós vivemos uma vida programada por nós mesmos. Sim. O próprio Espírito. E o Senhor Jesus falou sobre isso naquele diálogo com Nicodemos, né? O Espírito sopra a vida onde Ele quer. Quer dizer, Ele está escolhendo onde Ele vai nascer, com quem Ele vai nascer. E se Ele já está escolhendo com quem, Ele sabe as circunstâncias, né? As situações, as características das pessoas. Isso traz mais responsabilidade para nós, não é? Muitas vezes a gente esquece, né? Lógico que a gente esquece nessa encarnação, né? Mas mesmo a gente estudando e aprendendo na doutrina, a gente esquece isso, que a gente tem uma grande chance de nós termos escolhido, né? Se a gente tinha discernimento do lado de lá, a gente com certeza escolheu. Né? Então eu sempre brinco também que a cegonha nunca erra de endereço. Nós estamos no local certo para a nossa evolução. Se nós estamos naquele lar, é aquele lar que vai nos servir para a nossa evolução. Né? E até esses dias nós falamos lá numa casa espírita que eu nunca havia falado, e eu até citei e falei assim, nossa, hoje eu estou muito feliz porque eu estou falando pela primeira vez nessa casa espírita
e pela primeira vez meu irmão está presente assistindo palestra. E justamente num tema que eu vou falar hoje, que é sobre a família, né? Então eu brinquei e falei assim, então, meus pais, eles têm um nome, tinham, né? Eles desencarnaram já, mas eles tinham nomes diferentes, era Minervino e Brasilino. Então eu brinquei na palestra, falei assim, então, eu tinha que estar justamente na casa do Minervino e da Brasilina e ser a irmã dele, né? Mas às vezes a gente no dia a dia, né, fala, ai meu Deus, né, como tá difícil. E aí a gente, depois que passa tudo, né, por isso que eu até falo sobre o celular, porque hoje as pessoas estão muito ligadas no celular e afastando dos entes queridos, né? E a vida da gente aqui é tão curta, mas a gente só percebe quando a gente começa a perder, assim, perder entre aspas, porque eles estão em outro lado, que a gente sabe, tem essa fé, graças a Deus, né, que eles estão vivendo, não morreram, apenas mudaram de plano, mas mesmo assim a gente sente aquela falta, e aí a gente sente, nossa, como a vida é curta, né? Eles foram com 87, 88 para o lado de lá, e mesmo assim parece que ontem eu ainda estava ali brincando com 6 anos de idade, né, ao lado deles, e como passou, né? E naquela época a gente não tinha celular, né? A gente ficava ali. Era uma convivência ao lado diferenciada dos pais, da de hoje, né? E aí ele sempre comprava um refrigerante, que naquela época a gente não tinha muita, como a gente tem hoje, né? Sim. Essa oferta de coisas. Então ele ia lá no barzinho da esquina, comprava um refrigerante à noite, aí a gente sentava ali para assistir os programas, né? E era uma televisão só para todo mundo, né? E a gente sentava unido, porque não tinha outra televisão no quarto, no outro quarto. E né? hoje temos. Hoje temos o pior, que é o celular, ainda que nem a televisão. Que engoliu a televisão, engoliu todas as outras coisas. Eu ainda coloco na palestra uma foto que eu ilustro, né? Com uma família à mesa, um homem e uma mulher na ponta e uma criancinha no meio. E o homem com o celular, a mulher com o celular e a criancinha assim, olhando, né? Triste. Aí eu pergunto, gente, essa foto aqui, eu acho que ela está desatualizada, né? E aí o pessoal fala, eu aposto que alguém dessa casa vai descobrir o que está acontecendo, por que está desatualizada. E aí sempre tem um irmão lá que levanta o braço e fala, realmente, Cristina, está porque o menininho não está com o celular na mão. Né, naquela foto, eu falei, então é uma foto antiga. Aí eu brinco e falo, olha, eu procurei uma foto nova que tivesse um menininho com o celular na mão, mas essa foto também está desatualizada, porque hoje cada um está no seu cômodo, separado, né? Como eu disse, às vezes as pessoas estão próximas de quem está lá em outro país, né? Em outra cidade, e passa o tempo, né? Eu vivi uma situação dessa que você me fez lembrar agora, numa reunião em família, nossa família, nós estávamos, que é coisa muito difícil hoje você conseguir reunir gerações para um evento só, né? Sim. E nós estávamos num desses eventos em que você reúne várias gerações da família, e teve uma hora que eu contei, a mesa tinha 10 pessoas na mesa, fora as pessoas que estavam em volta. E 6 estavam com o celular na mão, eu contei. Ai. É terrível isso, né? Porque você demora muito, ou é muito difícil você conseguir reunir a família em torno de um ambiente para convivência. E as pessoas estão abrindo mão dessa convivência para conversar com quem está longe. Então. É triste isso, não é? É triste. E aí você tocou num assunto de reunião de família, né? Agora nós temos um evento próximo, né? Que é o Natal. Sim. E muitas vezes a gente lê textos assim, né? As pessoas já falando, ai, com aquela cara de tristeza, de descontentamento, né? Ai, chegou o Natal, agora vai ter aquelas reuniões falsas, aquelas coisas. Você já leu, né? Já, com certeza, e já ouvi também. Gente, uma época tão linda, né? Que a gente guarda pelo resto da vida aquelas reuniões, né? De família, com os pais, os primos, os tios, né? Que hoje já não estão no plano material. E as pessoas hoje lamentam o fato de estarem em família. Ou fala que com não vai. avó, tia, isso é chato,
né? Ai, comida chata, vai Ou ter fala uva que- passa a história da uva No passa, salpicão. no salpicão, não sei aonde. Né, gente, tira a uva passa de lado e come. Ou porque fala que não vai não porque... é comida, né? Ou fala que não vai porque a cunhada vai estar lá, o cunhado vai estar lá, não sei quem vai estar lá. Nós estamos fazendo tudo errado, né? Exatamente. Então tá dando mais valor no que vai comer do que estar ali ao lado das pessoas queridas, né? Que são as pessoas que a gente está ali e que nós, como você já disse, nós escolhemos para estar ali com elas. Olha o compromisso. E aí a gente escolhe e depois a gente reclama. Reclama, é verdade. Mas eu queria tocar num assunto também que você poderia comentar para a gente. Nós sabemos desde do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho dizendo que nas relações conflituosas, para a gente analisar, admitindo a possibilidade da gente estar errado. Quer dizer, um de nós dois é o culpado, porque para nós quase sempre é o outro que é culpado. Sim. Né? Isso nos leva a uma outra questão que é na programação espiritual. Às vezes, a gente nem tem direito a planejar a nossa encarnação, mas Sim. a gente tem a obrigação, o dever de pedir para ser aceito. Né? Então, nós causamos um problema, aí na hora de reencarnar nós temos que pedir para solucionar esse problema, ou seja, a gente tem que pedir uma reencarnação e chega aqui e começa a reclamar de novo. Né? Santo Agostinho, ele nos fala a respeito do autoconhecimento, né? Que geralmente a gente vê o erro do outro, aponta, e a gente nunca enxerga, né, o nosso erro. Então ele fala, olha, quando for dormir, né, coloque a cabeça no travesseiro e pense nas suas ações, né? O que eu fiz hoje? Eu magoei alguém? Né? Como foi a minha reação a respeito de tal coisa que a pessoa falou? Né? Eu levei alguma mágoa? Eu magoei, né? Falei alguma coisa que magoou? Porque aí a gente consegue ver também os nossos defeitos, né? Não só o do outro, né? Porque eu penso que a maioria, né, dessas desuniões, essas rixas, conflitos, vem justamente daí, da gente focar no erro do outro e esquecer os nossos, né? Eu sempre, quando comento a respeito dos erros, esses dias nós estávamos numa reuniãozinha lá de família e eu lembrei que a minha mãe sempre fazia isso. Às vezes ela falava alguma coisa que ela achava que tinha magoado, né? E às vezes assim, lá 10, 11 horas da noite, a gente lembrou e ainda até brincamos. Eu falei assim, a gente lembra das coisas, na hora que a gente está vivendo, a gente se chateia, mas depois a gente consegue compreender, né? Ela sempre às vezes soltava alguma coisa assim que ela achava que... Depois ela ficava pensando, né? Aí ela pensava. Daí ela ligava, independente da hora. Às vezes era 10, 11 horas da noite, né? Aí a gente já assustava, porque ela tinha problemas de saúde. A gente falava, ai meu Deus, tem que correr para levar a mãe, né? No médico, no hospital, chamar a ambulância, aquela correria. Mas aí ela ligava para falar assim, olha, sabe aquela coisa assim que eu falei para você? A gente nem lembrava mais, Navarro, né? Porque o dia a dia, aquela correria, mas como ela ficava o dia todo, né? Não trabalhava, estava doente, e ela ficava imaginando que a gente tinha se magoado com aquilo, né? Aí eu falava assim, o quê, mãe? Não, eu te falei isso, olha, saiba que não foi por mal, né? Você me perdoa se eu te magoei. Porque ela tinha aquele ímpeto de falar as coisas, né? E eu pensava, né, meu Deus, eu nem me incomodei, né, nem percebi, mas ela se sentia culpada, né, e ela pedia, ou seja, ela refletiu sobre aquilo, porque ela tinha tempo. Agora, como a gente vive na loucura, na correria, a gente às vezes magoa as pessoas e não tem aquele discernimento nem para perceber o erro. A gente nem percebe que magoou. Primeiro que a gente não quer admitir que errou, né? Sim. O orgulho fala mais alto. E depois pedir desculpa, então, é o que menos a gente gosta, né? Exatamente. Aí o que acontece? Depois vem na outra encarnação, e aí vai convivendo até mais próximo. Mais próximo. Né? E eu digo, é uma bênção, né? A gente ter essa oportunidade de ressarcimento, né? Cristina, por isso que a gente tem que despertar para isso e, né? Mas existe também uma outra questão que a gente quase não observa, né? Na maior parte das vezes, as famílias, de uma forma geral, têm uma quantidade muito maior de gente que a gente se dá bem
do que gente que a gente não se dá bem. Sim. Mas o nosso foco sempre, né, é aquele que a gente não se dá bem. E a gente se esquece de valorizar os que a gente tem bom relacionamento, né, que agrega. A gente Exato. é contraditório nisso, não somos? Sim, a gente vê muitas vezes a pessoa, por exemplo, tivemos um caso recente, né? A pessoa não foi numa festa que era da mãe, porque não se dava com um irmão, né? E aí a gente pensava, meu Deus, mas é a festa da mãe. Coitada da Não mãe, é? né? E o sofrimento dessa pessoa, né? Ah, mas eu não me dou bem com fulano ou com Beltrano, né? Então, a gente tem que, às vezes, renunciar, né, a alguma coisa. Como dizia Emmanuel, né? A gente tem que, se a gente quiser que a família da gente triunfe, a gente tem que renunciar a algumas coisas, tem que ter paciência e ter, principalmente, uma coisa que ele falou que chamou muito a minha atenção, que é a boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Só vai ter paz quando a gente tiver boa vontade, né? A gente tem que agir com boa vontade, né? Não tem, porque é como você disse, é um conflito diário, né? E as pessoas que não têm boa vontade para manter, acabam desistindo. E nós estamos desistindo muito fácil Não hoje, é? né? Exatamente. Então a gente vê. Eu penso que mais é a questão da renúncia, as pessoas não querem abrir mão, né, das suas convicções, então acabam, a gente, é a tendência do ser humano no estágio que a gente se encontra, né, é o estágio evolutivo da gente. Até nós estávamos comentando no grupo de estudos esses dias, né, nós somos assim, né, a gente fala que tem que frequentar a casa espírita, fala que tem que fazer trabalhos no bem, mas aí quando a gente tem, de repente, um trabalho num dia seguido, a gente já fala, ai meu Deus, estou cansada, né? Estou indo todo dia na casa espírita, o que é isso? A gente tem a consciência que a gente está aqui justamente para isso, que é para fazer o bem, que é para se melhorar, que é para evoluir, mas quando a gente tem as oportunidades, a gente acaba, mas né, eu tô cansado, eu não sei o quê, e a gente acaba deixando, né? Então é a boa vontade. Falta um pouco de foco nosso, né? Foco. A doutrina espírita, meus amigos, ela traz informações libertadoras para todos nós, né? E nós precisamos pensar na realidade do projeto reencarnatório. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela mensagem espetacular chamada A Melancolia, que vem falar das tristezas nossas em relação aos acontecimentos da vida, a entidade espiritual, que é François de Geneve, diz para nós que a primeira missão do espírito encarnado é junto à família. Isso é significativo, né? Sim, é para a gente, né, o que eu falei, puxando de novo as nossas orelhas. E ele está falando para os espíritas, hein? Então, aí que a responsabilidade aumenta, né? Porque quando a gente fala eu sou o espírito e eu já tenho conhecimento, né? Tudo que nos será dado depois nós vamos ter que prestar conta, né? Nós estamos recebendo. A família também é um talento, né? As informações estão nos chegando. E aí, o que nós estamos fazendo com essas informações? Estamos conseguindo? Né? Eu até sempre digo isso, que a gente aprende a teoria e aí a prática a gente acaba falhando, né? A gente não consegue. Então eu falo, não vamos desanimar quando a gente falha, a gente tem que persistir para tentar acertar. Porque, como Emmanuel diz, nós estamos aqui na condição de aprendiz. Todos Se nós desanimarmos, né? Eu não vou conseguir mesmo, deixar para a próxima encarnação, a gente perde a chance. Então, mesmo que a gente errar, vamos lutar, né? Vamos lutar para consertar os erros e seguir em frente. Mesmo porque nós somos exemplos para as outras gerações que vêm vindo, né? Sim. As crianças veem a gente, se vê a gente desistir, que ânimo que eles vão ter? Exatamente, a gente às vezes não pensa nisso, né? Que a criança, às vezes a gente não é o que a gente fala, né? A gente não percebe isso, mas são as nossas ações que elas vão observar, né? Então não adianta a gente falar, olha, faça isso, meu filho, faça aquilo, e a gente faz o contrário. Eu vivi isso. Como é que a criança vai nos acompanhar? Eu vivi isso com meu filho mais velho, ele tinha uns 4 aninhos aproximadamente, 3 anos. Eu proibi ele de fazer tal coisa, ele olhou bem nos meus olhos e disse, mas você faz?
Eu falei, preciso mudar. Eu não era espírita ainda, eu falei, eu preciso mudar o jeito de ser. Exatamente. Aquela história do Gandhi, né, do menino que a mãe pediu. Eu gosto muito dessa história que mostra o exemplo, né? Ai, fala para o menino para ele não comer açúcar, Gandhi. Salvo engano, foi o Gandhi. E ele fala, volte daqui 15 dias. Ela estranhou, mas por que eu vou voltar daqui 15 dias? Por que ele já não fala logo para o menino, para de comer açúcar? Ele come muito açúcar, né? Aí daí 15 dias ela voltou e aí ele falou, menino, não coma açúcar, faz mal, não deve comer açúcar. E aí ela depois perguntou, mas por que você já não falou há 15 dias atrás? Ele disse, porque há 15 dias eu comia açúcar. Como que eu vou falar para o menino não comer açúcar? Ele precisou passar pela experiência. Então, né? teve que dar o exemplo, né? Senão ele se sentiria mal de falar, né? Mas veja, uma grandeza espiritual que a gente não tem, né? Que a gente muitas vezes fala, não faça isso, menino. Mas não abre mão, né? Também, né? E aí o menino está lá observando as nossas ações, né? Então, a vida em família para você é uma coisa uma bênção tão grande que a gente não como você disse, não estamos valorizando, não né? Podemos e temos perder a oportunidade. Que aproveitar essa bênção que estamos tendo aqui, né? No planeta Terra. Bom, Cristina, o nosso tempo nos cobra, o assunto é absolutamente imprescindível e profundo, nós teríamos que ficar horas aqui conversando. Então, eu quero te agradecer uma vez mais por ter aceito o convite. Foi um prazer estar com você, substituindo o nosso querido Dr. Aguinaldo. Queremos convidar os caros amigos para estarem conosco na próxima semana com mais um Papo no Bem. Muito obrigado a todos e muita paz.